depois da ocupação a gente tem uma nova perspectiva das coisas que acontecem aqui dentro. Muito bom esse período de ocupação, pois acontecia um amadurecimento da minha parte, da parte de muitos amigos meus, com relação ao ambiente escolar, a ponto de vista, de interesse, e eu acho que para mim se tornou um ambiente mais agradável, se tornou um ambiente melhor, porque eu não vejo a escola como mais só vir em obrigação de estudar. Eu penso muito além, ampliei meu ponto de vista. Então, a experiência foi uma experiência nova, porque isso foi interesse dos alunos em si. Aí a gente que fez esse movimento, a gente que estava ali batalhando, não teve um a mais, sempre quando vai precisar de fazer uma coisa, quando vem uma reforma assim grande, alguém em cima. Foi a iniciativa dos alunos quererem a ocupação, de estar aqui todo dia, correndo atrás, porque isso é interesse nosso, né, nós estudantes. E o que eu tirei proveito? Porque eu tive um pouco mais perto, eu nunca fui muito de ficar em cima, assim, de querer saber muito da política, e isso me aproximou mais. E como é o interesse de todos, é sempre bom a gente estar bem informado. Bem, a ocupação aqui no Dom Silvério, de primeira instância, foi uma surpresa para todos nós, principalmente para mim, enquanto diretora da escola, porque eu não acreditava que os meninos teriam condições de manter uma ocupação por tanto tempo como eles mantiveram. Vêm professores hoje de uma maneira muito diferente do que eles viam antes da ocupação. As pessoas que trabalham na escola, as ASBs, as ATBs, eles veem essas pessoas de uma maneira muito diferente, porque do tempo que eles estiveram aqui ocupando a escola, foram eles que cuidaram da escola em todos os sentidos. Eles que preparavam a alimentação, eles que recebiam as pessoas aqui na escola. Então hoje eles veem os funcionários da escola de uma maneira diferente. E eu tenho certeza que isso eles vão levar para a vida deles. Acredito que o motivo da ocupação, o que levou à ocupação, que é o motivo político, ele desperta esse interesse no aluno de saber mais, de preocupar mais com a questão da educação, não só da educação, mas de toda a questão política brasileira, e faz ele se tornar um aluno mais consciente, faz ele se ver um aluno como um aluno cidadão. A contribuição das ocupações estudantis dos secundaristas, ela é uma reflexão que tem que levar em conta a contribuição que foi feita para os alunos que aqui estiveram no âmbito da consciência crítica. Ou seja, em função do clima aqui criado, com as oficinas, as palestras, as discussões, mas também com a divisão de tarefas, com a participação dos estudantes na organização da escola, criando as suas comissões, tudo isso configurou um clima em que a formação de uma consciência crítica foi feita. Correto. Eu não sou a favor muito da reforma do ensino médio, até em questão porque eu vejo o governo como ele está querendo não formar pessoas pensantes, e sim máquinas. E só ali trabalho, mercado de trabalho, e não deixa as pessoas ter uma ampla visão, ter outros tipos de conhecimento para tentar desenvolver uma sociedade melhor. Algumas partes eu vejo como negativo, por exemplo, ter tirado algumas matérias que, na minha opinião, são bem importantes, ter deixado elas como opcional. Como, por exemplo, história, geografia, que são de conhecimentos gerais, que, na minha opinião, são matérias que são precisas. Não importa a área que você vai seguir, isso é conhecimento geral e todo mundo devia ter. Primeiro, que se a educação de hoje em dia, tendo o acesso que a gente tem de criticar o que a gente vive, de ver o Brasil realmente da forma que a gente vê, não com o espelho para tampar, mas sem o espelho, vendo tudo que acontece, já é difícil. Imagina quando tamparem literalmente com um filme preto, que a gente não possa ver nada.
que pra gente, o que derem pra gente é aquilo ali que você vai viver, você não vai poder criticar e nem passar por cima. Já tá difícil a gente criticando, imagina sem criticar. Já tá difícil com a gente correndo atrás, imagina sem correr. Eu acho que as pessoas vão meio que se acomodar e não vão mudar nunca. Eu acho que a reforma, ela vem trazendo uma ideologia de que tudo vai ser melhor, né? Até mesmo as propagandas que a gente vê mostram que um aluno feliz, satisfeito, porque vai ter uma mudança e que vai favorecer a escolha que ele fizer, né? Mas eu acho que fazer uma reforma dessa forma foi muito rápido, foi uma coisa muito de repente, não é? Fez uma proposta de mudança do ensino e nada foi discutido. Antes disso, antes desse governo comentar, fazer essa proposta de mudança, havia já essa proposta sendo estudada, só que antes a gente estava tendo uma discussão. O que essa reforma quer fazer ao mudar o currículo é retomar o processo de acumulação do capital, ou melhor, de crescimento. Como? Alterando o currículo, retirando disciplinas humanísticas e colocando disciplinas, e aí eu vou colocar entre aspas, de empreendedorismo, gestão de negócios, tudo isso para formar mão de obra barata. É uma reforma vinculada ao neoliberalismo. Além desse critério de ser uma contra-reforma no sentido de que não oferece progresso para o ensino, ela também está sendo feita de forma autoritária, sem a consulta dos professores, dos profissionais da educação, dos trabalhadores em geral, tampouco dos estudantes. Então, eu não vejo nenhum aspecto positivo nessa reforma, o que não me impede de dizer que uma reforma é necessária, mas não absolutamente nesses termos. Da postura que a pessoa, tipo, o que ela vai seguir, eu acho que o jovem, ele tinha que ter um papel muito importante na política, porque é ele quem vai viver esse futuro. Ele está crescendo no meio disso, ele tem que aprender desde cedo as atitudes que ele deve tomar, o que ele deve seguir, tipo, aprender com seus próprios erros para poder crescer, em vez de esperar a pessoa ficar adulta para começar a se interessar por uma coisa que é importante para todo mundo. A importância já vem nas ocupações. Aí a gente já viu tudo. A ocupação é o grito dos jovens, a política, a gente tem o nosso senso crítico, é o grito que a gente tem para poder falar, não, a gente merece um futuro, não, a gente merece ter uma vida boa, como vocês aí em cima têm sem fazer nada. Então, é uma forma da gente correr atrás daquilo que eles não fazem pela gente, entende? E a gente estando perto disso, é bom que a gente fica mais, a gente não controla muita coisa, mas pra gente ter nossa opinião. E quem não gosta, que não era contra a ocupação e tal, por que não correu atrás também porque a gente estava aqui pegando um direito nosso? Se eles estivessem de outra forma lá, falando, olha, eu sou contra e tal, mas não, eles simplesmente estavam contra e não estavam vindo aqui lutar pelo que eles acreditam. Como a gente estava aqui batalhando dia após dia, através da ocupação, procurando o melhor pra gente mesmo, o interesse nosso. No meu ponto de vista, eu vejo que o Brasil tem que melhorar muito em questão de diálogo e comunicação. Tipo, por que não juntar as pessoas, discutirem sobre política, mas de uma maneira saudável, sem brigas e as perseguições políticas que ocorrem muito no Brasil. E queria que as pessoas mudassem muito o ponto de vista em questão de televisão, que isso é só alienação. Então o jovem é uma categoria política criada na década de 60, precisamente nas lutas pacifistas, feministas, anticapitalistas, no mar de 68. Foi ali que se criou o jovem como categoria política, que envolvia uma estética específica, mas também envolvia valores e, evidentemente, a participação na política. Por que eu estou dizendo isso? Olha, o envolvimento do jovem na política é uma questão profundamente promissora, positiva, porque o jovem tem consciência crítica, o jovem é independente, o jovem é sujeito da sua história. É em função disso que quando ele se envolve, ele descobre essa potência e ele se esclarece. É o conceito kantiano de Aufklärung, esclarecimento. Ali ele se esclarece, se envolvendo ele se esclarece, ele passa a participar da vida pública, ele passa a agir. E, além de se esclarecer, portanto, surge a dimensão de participar diretamente das
transformações na sociedade que ele vive. Então o envolvimento é profundamente positivo, promissor e muda a vida de quem participa. E nesse sentido, participar da política é como uma festa. Você se sente feliz porque você está envolvido, você faz parte de um grupo e está contribuindo para a mudança do momento que você está vivendo, do local que você está vivendo. Certeza que eles vão levar para a vida deles, que eles sentiram que eles fizeram parte da história, que eles puderam fazer diferença. Agora, quando que a gente fala lá fora da Adolfo Vério, a Adolfo Vério é aquela escola que foi ocupada? Sim, a Adolfo Vério é a escola que foi ocupada. Então, eles fizeram história, eles fizeram mudança. Mariana é uma cidade muito tradicional. Então, ninguém acreditava que isso ia acontecer aqui. E eles conseguiram mostrar que eles podem participar da história, que eles são interessados em política, porque o interesse da ocupação era política. Eles sabiam o que estava acontecendo no Brasil e precisavam mostrar que não estavam satisfeitos com isso, né? Então, eles fizeram história. Para mim, eles fizeram história. Participaram da política da maneira que eles achavam que deveriam participar, sem ser influenciados por ninguém, porque muitas pessoas acharam que eles estavam sendo influenciados por pessoas de fora, mas tudo que eles fizeram aqui foi por consciência própria, porque eles sabiam a realidade política do Brasil, eles sabiam o que estava acontecendo e eles queriam mudança.